E o que não falta no nosso país é exemplo de inovação tecnológica que poderia acabar com essa dependência do petróleo e das estradas. Nós também temos exemplos de obras de infraestrutura que ainda não cumpriram o que foi prometido. A repórter Sônia Bride vai mostrar agora que, no fim das contas, quem paga por isso é você. Poucos investimentos, obras paradas, decisões na contramão do mundo. O transporte de cargas no Brasil é um dos mais caros e ineficientes do planeta. E quem paga é você. Desde a crise do petróleo nos anos 70, o Brasil desenvolve tecnologias para a produção e uso do etanol. Nos anos 2000, com os carros flex, o etanol recebeu grande incentivo. Mas a partir da crise econômica de 2008, o governo retirou impostos e congelou o preço da gasolina. O etanol sofreu um impacto brutal. O setor entrou numa grande crise que resultou em 80 usinas fechadas e hoje ainda entre 67 e 70 usinas em recuperação judicial. O Brasil perdeu a chance de ficar um pouco mais verde e um pouco menos dependente. Este ano, enquanto a gasolina ficou mais cara, o álcool caiu de preço. Hoje nós temos aí 30% de capacidade ociosa, então nós podemos sim reagir positivamente a aumentos de demanda. Só que o álcool abastece carros, não abastece caminhões. O biodiesel sim. Isso o Brasil também faz bem. Em Mato Grosso, o agronegócio explora um novo filão. Produzir biodiesel com o óleo que sobra do processo de fabricação do farelo de soja, que é usado para ração animal. Muitos países misturam o biodiesel no óleo, assim como o etanol é misturado na gasolina. Na Alemanha, essa mistura é de 30%. No Brasil é de apenas 10%, mas deve subir gradualmente dentro do plano de redução de emissões de gases de efeito estufa. Os produtores querem que o governo suba já a mistura para 11% no país e para 15% no Centro-Oeste, que produz muito e fica longe das refinarias de diesel. Significa uma redução de 13 centavos no litro do diesel na bomba. Esse aumento de 10% para 15% no Centro-Oeste. O governo disse estar estudando a proposta. No Brasil, muita energia limpa é tratada como lixo. Mas não em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui, o lixo vira biometano, gás, que pode ir para o fogão, para a caldeira de empresas ou para os tanques de ônibus, caminhões, automóveis. Aqui, no aterro, nós conseguiríamos encher o tanque de por volta de 10 mil veículos dia. A iniciativa poderia se multiplicar pelo país, limpando o ar, acabando com os lixões. E se dá para substituir parte do petróleo, daria também para consumir muito menos combustível. Bastava melhorar a forma como levamos a carga no país. É que para levar uma carga de 1 tonelada numa distância de 100 quilômetros, um caminhão gasta 2,3 litros de óleo diesel. Um trem, para levar a mesma carga na mesma distância, vai gastar menos de meio litro. Agora, uma barca num rio brasileiro cumpre a tarefa com apenas 300 mililitros de diesel. No Brasil, os caminhões, que gastam 7 vezes mais combustível do que o trem, levam 60% da carga transportada. O modelo brasileiro é a estrada. Mas que estradas! No ranking de 136 países, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, estamos em 109º lugar em qualidade das rodovias. Isso quer dizer que você tem um desgaste enorme nos caminhões, nos carros, evidentemente, todos os meios de transporte, gasta-se muito mais combustível, é muito mais perigoso. Os caminhoneiros sofrem com o desgaste, com os acidentes e deixam parte do lucro deles na estrada. BR-163. A rodovia foi aberta nos anos 70 e até agora tem grandes trechos sem asfalto. A estrada faz parte da chamada Saída Norte. Um conjunto de estradas, hidrovias com portos e ferrovias que deveria baratear e acelerar a saída da produção agrícola pelos portos do norte do país. Mas grande parte dessas obras está parada. O economista Cláudio Frista calculou o custo disso.
2 bilhões e 800 milhões de reais por ano. A primeira lição é: devemos evitar uma sobredependência em um só modal, no caso rodoviário. Segundo, ampliar os investimentos e melhorar a qualidade de investimentos em todos os modais. Terceiro, temos que integrar os modais. Veja a Ferrovia Norte-Sul, trecho de 850 quilômetros entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás. Em 2013, visitamos a obra que tinha sido entregue pelas construtoras, cheia de defeitos. Faltava até brita sob os trilhos em alguns trechos. Se um trem passasse aqui, afundaria. O governo gastou mais 400 milhões de reais para deixar tudo direitinho. O trecho foi inaugurado em 2014. E há exatamente um ano, nós voltamos lá. E esse investimento do povo brasileiro, de 8 bilhões de reais, continua sem uso. Só faltava o governo decidir como seria a operação da ferrovia. Mas 12 meses se passaram e nada mudou. Desde a inauguração, apenas 7 composições passaram por aqui. Uma a cada 7 meses. O prejuízo em preço de frete? 1 bilhão de reais por ano. O governo diz que espera a aprovação do Tribunal de Contas da União dos termos de concessão da ferrovia para que ela possa ser operada normalmente. Naquele ranking dos 136 países pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil fica no 93º em infraestrutura ferroviária. Poderia subir no ranking e beneficiar os brasileiros com a entrada em operação da ferrovia, que ainda antes de ser usada, já envelhece.